Oi gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer mais um processo de pintura. Dessa vez eu usei giz pastel oleoso e lápis de cor. E eu fiz um desenho de um vaso de flores. E esse desenho foi para uma disciplina da faculdade, na verdade, chamada Rendering. Eu faço o curso de design. E essa disciplina a gente aprende a fazer renderizações, que basicamente seria a representação visual do produto. Para explicar o que seria isso, eu sempre gosto de trazer o exemplo da arquitetura. Então, quando você é um arquiteto, você não vai trazer uma planta baixa esperando que o seu cliente vá se apaixonar perdidamente pelo seu trabalho. Mas sim você faz uma renderização, que seria uma modelagem 3D, mostrando visualmente como o seu projeto vai ficar no final. E isso pode ser aplicado ao design, mas no caso o que a gente faz é a representação de um produto. Não necessariamente tem que ser somente o produto de frente, mas você pode fazer diversas vistas, pode demonstrar como é que vai ser a aplicação do seu produto. Então, por exemplo, fazer uma figura humana fazendo alguma funcionalidade do seu produto, ou fazer uma linha de tarefa, que seria um passo a passo de alguma ação que é possível que o seu produto vá realizar, assim, para demonstrar como é que vai realmente funcionar esse produto. Uma particularidade dessa disciplina é que as renderizações não podem ser usando um software, não podem ser de forma digital, mas sim você tem que fazer à mão, com materiais de desenho, tipo tinta, lápis de cor, marcador. Então você tem que ter um olhar muito mais detalhista para representar os materiais, representar o seu produto, a espessura, as dimensões que ele precisa ter, do que se você usasse um software. Então é muito importante que você mantenha um olhar atento de como a luz e a sombra eles projetam, eles agem em cada material, para assim você poder representá-lo da maneira mais fiel possível. Então a gente teve vários módulos de diversos materiais. A gente começou com metal, aí depois a gente foi para plástico, madeira, e agora esse desenho eu tô fazendo um objeto de vidro, né? E a professora pediu pra gente fazer em um fundo colorido, então eu escolhi a cor azul. Não sei se foi a mais sábia, mas eu gostei do resultado. Eu tava pensando de fazer em marrom por algum motivo, mas eu acho que talvez seria um pouco mais fácil de dar um contraste no vidro, mas eu gostei bastante do azul, traz uma leveza e também remete à água, mesmo que a gente saiba que a água não é azul como nos desenhos animados, mas me remete a uma coisa mais calma, e acho que consegui transpassar o que eu queria nesse desenho. Então eu gostei bastante do resultado. Se vocês gostarem, assim, eu talvez possa trazer um vídeo mostrando os outros trabalhos que eu fiz nessa matéria. Como eu falei, a gente usou vários materiais para representar, então se vocês estiverem interessados, eu posso trazer um outro vídeo só mostrando os desenhos que eu fiz nessa matéria. Falando sobre o processo de pintura, né, de fato, falei um monte sobre a disciplina, mas nesse desenho foi a primeira vez, eu acho, que eu desenhei em um papel colorido, e eu achava que ia ser muito difícil, porque se você querer apagar o lápis no papel colorido, você vai ter um pouco de dificuldade, porque talvez pode sair o pigmento da cor do papel, e eu tava com muito medo disso, então eu tava evitando ao máximo apagar. Mas aí eu fiz um esboço, né, com lápis primeiramente. Depois eu comecei a pintar com lápis de cor, e depois eu fui botando o giz pastel oleoso, que é um material que consegue não perder a cor, né, como o lápis de cor faz. Que se você botar só o lápis de cor, pode ficar meio apagada a cor.
Então, uma dica que eu dou pra vocês é fazer primeiro uma camada com lápis branco e depois passar a cor definitiva por cima do lápis branco para assim poder realçar, porque talvez a cor do lápis de cor possa misturar com o pigmento do papel e ficar com uma cor que você não queira. Eu fiz isso com amarelo, né? Às vezes vocês podem ver que ficou meio esverdeado porque se misturou com o papel, então quando eu botava amarelo ficava meio verde. Então eu recomendo bastante vocês fazerem essa camada de lápis de cor branco. Mesmo eu não sendo 100% fiel à imagem de referência que eu peguei, eu acredito que tenha ficado bem bacana. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, é um estilo diferente do que eu tava trazendo aqui no canal. E me contem se vocês querem aquele vídeo me mostrando os trabalhos de rendering. Acho que foi isso. Muito obrigada por assistirem. Tá aí o resultado e até os próximos desenhos.